Dizer amém? Aproveitando que você está sobre os seus pés, eu vou ler o texto e aí a gente se assenta e eu faço os meus agradecimentos. Portanto, Romanos 8, versículo 12, a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 12. A partir do versículo 12, a Bíblia diz: portanto, irmãos, a minha versão é a versão NVT, é a que eu uso, é a que está aqui no sermão. Portanto, irmãos, vocês não têm de fazer o que a sua natureza humana lhes pede, porque se viverem de acordo com as exigências dela, morrerão. Se contudo pelo poder do Espírito fizerem morrer as obras do corpo, viverão. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um Espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós o chamamos Abba, Pai, pois o seu Espírito confirma ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. E existe uma comunicação do Espírito de Deus com o meu Espírito. Se somos seus filhos, então somos herdeiros. Somos o quê? Herdeiros. E portanto co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos do seu sofrimento, participaremos também de sua glória. Podeis assentar, meus irmãos? Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade, pela honra. Agradecer ao pastor Weber, é isso mesmo? É isso mesmo, pastor Weber. Pelo que eu vi, a pastora Michele está em viagem, né? Transmita a nossa saudação. Agradecer, obrigado, pastorzão, pela oportunidade que o senhor, né, autoriza a gente estar aqui, com muita honra, temor, respeito. E o meu amigo Renan também, né? Você fica em dó maior, viu? Em nome de Jesus, viu? Não sai de dó maior, não. É a única extensão que dá para cantar. Passou disso, é procedência maligna. Mas enfim, meus irmãos, eu quero agradecer a Deus pela vida da minha esposa, essa mulher linda, maravilhosa. Sou casado há 20 anos, tenho 2 filhas, uma de 18, tenho uma outra filha de 17, também tenho porte de arma. Enfim, é uma alegria poder estar aqui e agradecer a parte da Dêmia de Velas, o pastor Davi está ali. Deus abençoe, pastorzão. Deus abençoe vocês, você sabe que eu amo vocês, né? Amo a vida de vocês. A Vitória está aí também. A minha filha, Jesus. Todas puxaram a beleza da mãe e graças a Deus, Deus deu escape para elas, né? Concernente ao pai. O mais próximo de mim que elas parecem é o branco do olho, graças a Deus. Meus irmãos, mas bora para o texto, né? Vocês estão vivendo, pelo que o Renan passou para mim, é a estação do avivamento, né, pastor? É a estação do avivamento. E esta relação com o Espírito Santo, ela precisa ser um divisor de águas nas nossas vidas. De águas na nossa vida. Não se relacionar com o Espírito Santo é perder a oportunidade de vivermos os melhores dias da nossa vida. É perder a oportunidade. E é perceptível ver de forma nítida que o diabo quer nos transformar em pessoas frias. É muito perceptível ver que existe uma potestade diabólica que fica ao nosso redor, querendo arrebentar com a gente todos os dias, causar uma frieza, um distanciamento, quebrar o vínculo, o relacionamento que nós temos com Deus. Mas é natural, não só com Deus, mas também com o Espírito Santo. É impossível vencer e viver sem a presença do Espírito Santo. É impossível. Mas pastor, e as pessoas que ainda não aceitaram Jesus só estão vivas porque ainda não entenderam isso, porque o Espírito Santo ainda guarda, protege, testifica, porque se não fosse isso, todos estavam completamente arruinados. A gente vê de passos largos pessoas indo literalmente para o inferno. Hoje pela manhã eu disse na igreja, a gente está numa série de Jeremias, eu disse que Deus não tem problema em nos quebrar, mas Ele nunca vai nos descartar, nunca. Ele quebra, mas não descarta. Deus prefere ver você em pedaços caminhando para o céu, ou em pedacinhos indo para o céu, do que ver-lhe inteiro, cheio de si, caminhando a passos largos para o inferno. Então, para você ir em direção ao céu, se Deus precisar te quebrar, Ele te quebra, mas Ele nunca vai te descartar, independente do motivo que seja. Então, o Espírito Santo, ele é muito mais do que um arrepio, né? Parece uma frase clichê, e é mesmo clichê, mas porém verdadeira. O Espírito Santo é muito mais, ele se resume, não é apenas um congresso. O Espírito Santo, ele se manifesta
em todos os lugares, em todos os momentos, através de nós. Então, independente do lugar que você esteja, o Espírito Santo está com você. É por isso que eu digo sempre que tudo que a gente vai fazer, a gente precisa exercer a excelência, para que Deus seja apresentado às pessoas por aquilo que a gente carrega e por aquilo que a gente pratica. Então, no trabalho é uma oportunidade de nós sermos plenamente cheios do Espírito Santo e através disso pessoas conhecerem a Jesus. Porque talvez melhor do que pregar, melhor do que uma oratória impecável, é o nosso bom testemunho todos os dias. Como aquela mulher falava, aquele homem é um homem de Deus, porque Deus estava na vida daquele homem. Hoje nós vivemos uma geração que fala muito, que sabe muito, mas não tem tanta entrega para Deus. Ou às vezes é intensa demais no entregar, mas melhor do que a intensidade é a constância. É a constância. Deus é limitado, sim ou não? Não é. Ninguém para Deus, ninguém limita Deus, ninguém detém, ninguém consegue fazer Deus mudar. Deus, quando traça algo, Ele cumpre porque Ele é fiel. E se Ele não cumpre, não foi Ele que não fez, foi a gente que não cumpriu a nossa parte. Então, como o Espírito Santo é uma pessoa, como pessoa a gente precisa se relacionar com Ele. Eu acabei de conhecer o pastor Weber, acabei de conhecê-lo. E se a gente não tiver uma proximidade, a gente sempre vai estar perto, mas nunca junto. E é isso que a gente tem que entender. O Espírito Santo não vai estar junto. Isso aqui não está no passado, ele está, é presente. Ele está hoje com a gente, amanhã ele está, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, ele está. E isso daqui é uma decisão que ninguém, é irrevogável. O Espírito Santo está. É por isso que de vez em quando a nossa carne quer pecar e vem o Espírito Santo e fala, rapaz, faz isso não, você vai se dar mal, você vai se lascar com isso. Eu falo se lascar lá, pastor, posso falar aqui? É uma expressão, é uma expressão. É porque é difícil eu sair, aí a gente vai pegando mania, né? Enfim. Mas você vai se lascar mesmo assim. Se você não entender, você vai se lascar mesmo. Não tem pra onde correr, não. Então a gente precisa se relacionar, porque o Espírito Santo nos conhece. Deus, na pessoa do Espírito Santo, nos conhece por dentro e por fora, nos conhece completamente. Agora, eu digo em alto e bom som, eu não conheço tudo aquilo que o Espírito Santo pode produzir. E a culpa ou a responsabilidade é unicamente minha. Porque se eu busco, eu preciso buscar mais. Se eu oro, eu preciso orar mais. Se eu leio a Bíblia, eu preciso ler ainda mais. Se eu jejuo, eu tenho que jejuar ainda mais. Se eu adoro, eu preciso adorar ainda mais. E é assim que vai existindo e criando um vínculo, um relacionamento entre Deus e o homem. Agora, como que a gente quer ter constância com o Espírito Santo se a nossa vida cristã se resume a um domingo, uma sexta ou um sábado? Porque se você não está na igreja, que é o lugar que a gente se reúne, o Espírito Santo está com você. Então você pode cultuar a Deus todos os dias. Quando você acorda, aquilo ali pode ser um momento de culto, de você dizer, Senhor, obrigado. Eu dormi, tanta gente morreu e eu despertei mais um dia. Você está adorando a Deus. Quando você vai e entra no metro e dá um sorriso para uma pessoa, porque tem pessoas, irmão, que infelizmente nasceu azeda, vai crescer azeda e vai morrer azeda. Só que a vida não pode se resumir isso. A gente precisa, através do sorriso e das atitudes, demonstrar Deus na nossa vida. Às vezes a maneira mais eficaz da gente pregar não é falando, é testemunhando em silêncio o que Deus é em nós, e o que nós somos através dele, e o que nós podemos produzir para o reino dele. Eu cresci num contexto evangélico, de Assembleia de Deus, peguei fases da Assembleia de Deus. Eu sou jovem, eu sou muito jovem. Eu não entendi, o pessoal da DM fique na sua, viu? Depois eu pego você. Eu sou muito jovem, então eu estou em casa, eu estou em jovem, comunidade de jovem, eu estou aí, estou na área. Então eu fui criado num contexto onde você não podia fazer nada, mas também eu fazia muita traquinagem. Uma vez o pastor me pegou jogando uma bolinha chutando bola dentro da sala dele, e não foi legal isso, não foi legal. Eu fui disciplinado da igreja, porque a Fabiana era da igreja batista, eu era da Assembleia de Deus. Eu peguei uma fase onde o meu bisavô disciplinou pessoas porque não usava chapéu, porque usava calça jeans. Era uma confusão, né? Podia usar chapéu, hora não podia, hora não podia. E hoje a gente está completamente desligado. Nós não temos tanto jugo, mas também quando não há um jugo, porque Deus não tem, o jugo dele é suave, mas tem. É o que a gente pega e tira da Bíblia aquilo que não pode ser tirado.
Não tem jugo. Tem. O dele é suave, ele ainda ajuda você a carregar, mas tem. Então a gente tem acesso a muitas coisas, a muitas informações, mas está cortando o nosso acesso com o Espírito Santo. Está cortando o nosso acesso, porque as redes sociais tomam isso de nós. O telemóvel tira isso de nós. As responsabilidades diárias, sempre a gente tem uma resposta pronta para dizer porque eu não estou no culto ou porque eu não vou cultuar. É porque eu estou cansado. Irmão, você vai viver cansado. Você vai viver cansado. Você vai ter N coisas, mas o que é mais importante? A igreja, quando a gente se reúne, pastor Web, é o lugar aonde a gente sai daqui transformado, revigorado. Quantos cultos você veio, entrou aqui arrebentado, destruído emocionalmente, mas bastou uma palavra, um louvor para te animar para uma semana, para um mês, para um ano. Você perdeu de dar um glória, mas está valendo. Quantas palavras você já recebeu, mesmo estando arrebentado e destruído, e o Espírito Santo falou assim: você entrou aqui destruído. Ou às vezes ele não fala nada, mas como ele anda com a gente, aí a gente entra por aquela porta e Deus do céu dizendo, ele entrou arrebentado, mas se ele soubesse do jeito que ele vai sair, se ele imaginar, aleluia, o jeito que ele vai sair. Então, como eu disse, como o Espírito Santo é uma pessoa, nós precisamos nos relacionar com ele. Mas a grande verdade é que o mundo e nós cristãos estamos trocando o nosso relacionamento, que precisa ser um relacionamento sério com Deus, e estamos passando a ter um caso com o Espírito Santo. E caso é algo casual. Ora eu tenho, ora eu não tenho. E o que Deus quer de nós não é um caso, Deus quer um compromisso. Deus não quer um momento, Deus quer a sua vida por inteiro. Não dá para estar aqui, não dá para estar aqui e daqui a pouco viver aí rodando, fazendo aquilo que não deve, não pode, estar errado. E a gente precisa entender que nós somos templo e morada. Irmão, você já entrou numa casa suja? Você já entrou num lugar muito sujo? Uma vez eu estava fazendo uma missão no Paraguai, esqueci o nome da cidade agora, em Capiatá, no Paraguai. Eu entrei dentro de um lugar onde tinha um menino satanista, muito terrível, um lugar todo sujo, mas imundo. E eu entrei dentro daquele lugar, Deus falou comigo assim: é assim que muita gente está vivendo hoje. O lugar que mora é sujo, e sujeira a gente se acostuma. Se isso daqui ficar aqui, ninguém mexer, 1, 2, 3, 4, 5 meses, vai ficar aqui, ninguém vai mexer, porque a gente se acostumou. Só que o Espírito Santo não se acostuma com a vida dupla que a gente quer às vezes ter. Não dá. O Espírito Santo é horrível entrar num lugar onde o lugar é sujo. Imagina o Espírito Santo querendo agir através de você, e por causa das suas próprias escolhas ele fala, eu quero, mas parece que ele não quer, porque a vida dele se resume a um culto, a um congresso. Irmão, o congresso acaba hoje, não é, pastor? Mas amanhã é uma oportunidade de você começar um outro congresso na sua vida. Terça-feira é uma oportunidade de você dar continuidade. E na quarta sim, na quinta sim, no sábado sim, no domingo pela manhã sim. Todos os dias da sua vida é uma oportunidade que Deus está lhe dando para você romper, porque você já tem o agente habilitador que te habilita a fazer qualquer coisa. O que é impossível para Deus? O que Deus não pode? Nada. Então em Deus nós podemos todas as coisas, que é Ele que nos fortalece. Mas não é tudo que a gente quer que aquele que nos fortalece vai fazer. O Espírito Santo precisa de limpeza, de ambientes limpos para poder agir e operar na minha e na sua vida. E nós precisamos mudar a nossa rota. Tinha um lugar em Salvador que eu ia, que às vezes eu tinha que passar perto de um lixão, mas era um lugar o mais perto que tinha. Eu subia com o carro assim, um lugar, o GPS me botava em cada lugar abençoado. O GPS de antigamente não é como os de hoje, né? É uma benção. Hoje tudo é em tempo real. Antigamente era uma luta, uma prova. E eu subia, passava por aquele lixão para subir, para atender um cliente lá em Salvador. E sempre que eu passava ali, eu ficava pensando, eu falava, mas que lugar sujo. Mas quem estava querendo passar por ali era eu, porque tinha outro caminho. As decisões de estar em lugares sujos e limpos somos nós que temos. E Deus não te quer em lugares onde Ele não esteja.
Deus não quer que você vá em lugares que Ele nunca iria. Deus não quer que você faça aquilo que Ele nunca faria. Deus não quer que você tome decisões que Ele nunca tomaria. É por isso que o Espírito Santo está dizendo para mim e para você: deixa eu morar dentro de você, deixa. Mas eu não quero ocupar um quarto da sua vida, eu quero ocupar a sua vida por inteiro. Eu quero que a tua mente seja minha, que o teu coração seja meu, que o teu corpo seja meu, que os teus braços sejam meus, que as tuas pernas sejam minhas. Eu quero você por completo, porque pela metade Jesus não quer, porque ninguém quer viver coisas pela metade, nós só queremos viver coisas por inteiro. Então o Espírito Santo também quer nos por inteiro. De acordo com Barclay, nós podemos dividir a carta de Paulo aos Romanos, senão eu nunca entro no texto, né? A carta de Paulo aos Romanos do capítulo 8, pelo menos em 6 partes. Do versículo 1 ao versículo 4 fala sobre a libertação da nossa natureza humana. Do versículo 5 ao versículo 11 fala dos 2 princípios da vida. Do versículo 12 ao versículo 17, onde está encaixado o tema, a entrada na família de Deus. Do versículo 18 ao 25, a esperança gloriosa dos salvos. Do versículo 26 ao 30, tudo é de Deus, tudo é. E do versículo 31 ao 39 é o amor, da qual nada pode nos separar. Então, no início logo do capítulo 8, Paulo usa o termo carne. Então ele se refere literalmente à nossa natureza humana, que é uma natureza caída. Se eu perguntar para você se pecado é bom para a carne, você vai me responder o quê? Que é. E a hipocrisia a gente dizer que não é. O problema é que quando a gente alimenta a nossa carne, a gente está desnutrindo o nosso espírito. Quando a gente alimenta a nossa carne, a gente está causando desnutrição do nosso espírito. E ser desnutrido no espírito é às vezes Deus vir falar com você de forma nítida e você está com Samuel perguntando a alguém quem é que está falando, porque você já não reconhece mais a voz de Deus. Se Deus falar com você hoje, você vai ouvir a voz de Deus, você vai reconhecer que é verdadeiramente Deus falando com você. Então a ideia é que isto se refere à parte do homem em que o pecado sempre dá oportunidade para você errar, porque o pecado é bom, o pecado é legal para a carne. O pecado é bom, dá aquele momento de prazer momentâneo, mas a longo prazo vai te destruindo por completo. E pior do que o pecado é se acostumar com ele. Pior do que algo da carne é se acostumar e dizer e pensar que na carne está tudo bem, está tudo liberado. Porque hoje nós vivemos num contexto de mundo do liberalismo e da hipergraça, onde eu posso fazer todas as coisas que não tem problema, eu posso escolher todas as coisas que não tem problema, eu não preciso anular a minha carne, precisa. Porque a Bíblia não mudou. Não é o fato de vir pseudos pastores, homens de Deus, pseudos homens de Deus, dizer que a Bíblia diz, mas não diz nesse ponto, que vai mudar aquilo que está registrado na palavra de Deus. É por isso que Deus, o arrebatamento vai acontecer e de dentro da igreja ele vai arrancar uma igreja. Não se assuste, eu digo lá na igreja que o céu é lugar de surpresas. Não se surpreenda se lá no céu a gente encontrar padres. Não se surpreenda se lá no céu a gente encontrar freiras, porque a gente aponta para o agora, mas quem conhece verdadeiramente o coração das pessoas é Deus. Não estou dizendo que Deus só quer o teu coração, porque só o coração para Deus não serve, Deus quer por inteiro. Mas ninguém consegue anular a pessoa do Espírito Santo. Ninguém pode dizer assim, aquele ali foi para o inferno, porque quem aponta já está condenado. Não dá. A graça, o Espírito Santo, ele visita. E eu te pergunto, quantos segundos o Espírito Santo precisa para convencer alguém? Quantos segundos a misericórdia e a graça de Deus precisa para salvar alguém? Então a gente não sabe como é os últimos segundos da pessoa. Oxalá que Deus venha nos dar a oportunidade, e a oportunidade a toda a nossa casa e a nossa família. Você perdeu de dar outra glória, mas está valendo. Oxalá que Deus venha nos dar a oportunidade a toda a nossa casa e a nossa família de conhecer essa pessoa do Espírito Santo. Então viver segundo a carne é viver uma vida mundana, é viver uma vida dominada pelos ditados e desejos pecaminosos da natureza, que quer nos dominar a qualquer custo. A carne é o lado mais baixo da natureza humana. A carne para Paulo não era físico, era algo espiritual, era algo. Então a carne era a natureza humana, como seu pecado e fraqueza, impotência e frustração. A carne é tudo aquilo que o homem é sem Deus e é sem Cristo. A carne é tudo aquilo que o homem é sem Deus e sem Cristo, e naturalmente sem o Espírito Santo. Através de todo este capítulo, por dezenas de vezes, Paulo repete a palavra Espírito. Quantas vezes?
dezenas de vezes. Só neste capítulo, a palavra Espírito aparece muitas vezes. Para intensificar a ideia desse relacionamento, Paulo representa o Espírito como poder divino, como poder divino. Pense a sua vida, 1 minuto sem o Espírito Santo. Imagine a tua vida sem o Espírito Santo. Imagina aquele dia mau na sua vida, quando a enfermidade bateu, quando acidentes aconteceram, quando coisas deram errada. Imagina, né? Nós brasileiros que vem para cá, né? Eu não vim com essa espécie de dinheiro. Eu vim aqui por um chamado. Mas aqueles que vêm e falam, vou ficar rico, vou construir umas outras casas no Brasil, né? E vou juntar dinheiro e vou fazer isso. Aí você vê aqui e vê que a realidade não é essa, né? Eu vou comprar isso, vou comprar aquilo, vou fazer. E às vezes Deus só usou isso como isca para te atrair para o lugar que Ele quer te levantar. E não tem peixe que resista à isca que o Espírito Santo coloca. Não tem pessoa que resista quando o Espírito Santo joga o anzol na água. Vai ser fisgado. E o problema é que a gente é fisgado e quer se debater. E quanto mais a gente se debate, mais machucado a gente fica. Não tem como correr disso. Então, assim, Paulo diz nessa passagem que houve um tempo em que o cristão, antes de ser cristão, estava à mercê da sua própria natureza. Ele tomava decisões por si só. Ele escolhia por si só. Ele defendia a tese que era ele que escolhia e pronto, acabou. Só que quando chegou Paulo a entender o que é ser cristão, entrou em sua vida um impetuoso poder. Entrou em sua vida um impetuoso poder. Entrou na sua vida um impetuoso poder. Irmão, inevitavelmente existe, pastor Heber, um antes e um depois que nós somos possuídos literalmente, dominados pelo Espírito Santo. Existe um antes e um depois que o Espírito Santo toma a nossa vida. Eu não sei se você já teve uma experiência ímpar com o Espírito Santo, mas se não, busque. Se já teve e não tem mais, busque. E se já tem todo dia, busque mais, porque todo dia talvez não seja suficiente. O bom é toda hora. E o nosso problema é que a gente está tão materialista que a gente só está enxergando Deus em coisas grandes, em coisas grandiosas. E às vezes Deus está se manifestando em algo pequeno, só para dizer, eu estou aqui. E aí a gente começa a viver coisas grandes da parte de Deus. Imagina se a gente parasse o culto agora e começasse a perguntar, pastor, como foi o processo de aceitar a Jesus? O que te levou a encontrar com Jesus? O que te levou a ter um encontro com... Como é que você foi até a Jesus? Lá na nossa igreja tem um pastor Luiz, que ele teve um encontro com Jesus. Ele era mendigo, literalmente, estava mendigando, teve um encontro com Jesus. Lá na igreja tem uma pessoa que durante 22 anos bebeu sangue animal, porque era de uma religião matriz africana. 22 anos. Lá na igreja passou uma pessoa que durante 12 anos foi usuário de crack. Mas depois que Jesus entrou, o pastor Heber pegou, mas depois que Jesus entrou, depois que Jesus decidiu passar pelo caminho, quantos passaram pelo caminho no dia da tua aflição e não te ajudaram? Aí Jesus vem e te transforma, te dá um banho do sangue dele. E você quer prestar qualquer culto para Deus? Não, é errado. Você quer prestar qualquer coisa para Deus? Para Deus é o meu melhor levantar as mãos. Para Deus é o meu melhor, glória a Deus. Para Deus é a minha melhor roupa. Para Deus é o meu melhor em tudo, porque padrão do céu é a excelência. E tudo que eu faço, aleluia, e tudo que eu faço precisa exercer a excelência de Deus. Nos primeiros capítulos nós lemos que os homens estavam destituídos de Deus. A ideia de destituído é tirar o direito. Os homens tinham direito e agora já não tinham mais. Estavam todos destituídos. Todos os homens pecaram em Adão, e a consequência do pecado é a morte. É o quê? Mas por outro lado, e tem outro lado, olhe para essa pessoa. Eu não sei se você gosta de dizer, mas como eu que estou pregando, você vai dizer em nome de Jesus. Olhe para essa pessoa e diga, tem outro lado, irmão. Tem outro lado. Se o pecado entrou por Adão no mundo, através de Jesus, a Bíblia diz que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E
o Espírito Santo ele me diz: não confunda condenação com punição. Nós seremos punidos por coisas que nós fazemos, mas a condenação, porque o inferno não é para as crentes, o inferno não é para pessoas, o inferno foi criado para o diabo e os seus anjos. O teu lugar é o céu. Não, irmão, eu acho que essa pessoa que está ao teu lado, ela não entendeu. Eu estou dizendo que o lugar que ela está vai ter direito, já tem direito, é o céu. Eu não estou dizendo de uma mansão em Cascais, não. Eu não estou dizendo numa quinta aqui em Lisboa, não. Eu estou dizendo num lugar melhor, num lugar muito maior, num lugar onde não haverá choro, não haverá pranto, não haverá angústia, não haverá enfermidade, não vai haver depressão, não vai haver. É lá é o teu lugar. Diga para duas pessoas: o teu lugar é o céu. O teu lugar é o céu. E diga para ele: então atualiza esse GPS, vai. Então atualiza essa rota e vai em direção ao céu. Mas para ir, aleluia. Mas para ir para lá não tem que ter só vontade, tem que ter atitude, porque o céu é tomado à força. Porque o diabo, Renan, ele quer me arrancar de lá, mas que o diabo vá para o inferno, que é o lugar dele, porque o meu lugar e o seu lugar é o céu. O nosso lugar é o céu. O nosso é o céu. Este quadro tem outro lado. Neste mundo veio Jesus. Veio quem? Veio um homem com a natureza completamente humana e verdadeiramente 100% genuíno humano, mas também Deus. Ele viveu como um homem sem pecado, derrotou o pecado, venceu o pecado. Ele foi perfeito em tudo, em obediência a Deus. Agora, porque Jesus foi completamente homem, exatamente como nós, e como Adão a gente estava perdido, em Jesus nós somos encontrados. Em Jesus nós somos encontrados. Em Jesus nós fomos encontrados. Agora a gente está envolto pela presença de Jesus. E eu costumo dizer na igreja: estar envolto é o diabo tentar falar assim: vou pegar ele. Vai não. Vou tocar no pastor. Vai não. Por quê? Porque eu estou protegendo. Me fale uma guerra que Deus perdeu. Me fale uma batalha que ele não venceu. Me fale um adversário que conseguiu subsistir a Deus. Me fale em um adversário que afrontou a Deus e conseguiu ficar de pé. Me fale de qualquer pessoa que conseguiu parar, ou pelo menos por segundos deter uma decisão de Deus. E cá para nós, Deus decidiu nesses últimos dias manifestar na pessoa do Espírito Santo uma graça, um avivamento que quer queira Satanás ou não. O que eu estou dizendo é que você já tem o direito de ser transbordante do Espírito Santo. Pastor, o que me falta é você abrir a tua boca e entender que quanto mais a gente adora Ele, mais coisas vão acontecendo em o nosso favor, por nós, através de nós. Os homens são salvos porque uma vez estiveram envoltos em Jesus Cristo. Em Adão, ele estava completamente condenado ao pecado, mas agora eles estão envoltos pela bondade de Jesus. Paulo traça literalmente um contraste desses dois tipos de vida. Existe a vida dominada pela natureza humana, pecaminosa, a vida cuja o foco, o centro é o eu. Mas por outro lado, a vida absorvida pelas coisas que fascinam a natureza pecaminosa do homem, a vida cuja única lei são seus próprios desejos, a vida que toma em qualquer lugar e toma a nossa vida e quer nos levar para o buraco. Por outro lado, existe uma vida dominada pelo Espírito Santo. Existe uma vida dominada pelo Espírito Santo, aonde o nosso coração queima de desejo para estar na casa dele, aonde o nosso coração queima por estar desejosos pela presença dele, aonde o nosso coração queima. Parece que quando dá o primeiro acorde, a primeira virada na bateria, a primeira nota no sax, aí vem aquele negócio, não se trata de ninguém. Parece que o Espírito Santo pega as frequências sonoras e começa a entrar e falar: eu estou aqui, viu? Eu estou aqui, viu? Eu estou aqui, viu? E é o que ele está dizendo: eu estou aqui. Eu quero que vocês entendam que ele está aqui. Então a pessoa, quando não resiste, ela se entrega, não tem a mente própria, ele só pensa nas coisas de Deus. Pastor,
Então quer dizer que agora eu não vou querer pecar mais? Falando, não, meu filho, é uma luta diária. A luta contra o pecado é diário. E você só vai sair derrotado se você quiser. Porque nisso daí, se você entender quem é Deus na sua vida, você já é vencedor. Olhe para alguém e diga, irmão, você é tão vencedor. Olha para ele e diga, a tua cara é de vencedor. A tua cara é de vencedor. A tua cara é de alguém que já venceu. O teu rosto resplandece a glória de Deus. As tuas ações precisam, você precisa compreender isso. Nessa passagem, Paulo introduz outra das grandes metáforas que ele descreve a relação com Deus. Aqui Paulo fala do cristão como adotado na família de Deus. Somente quando compreendemos quão sério era a ideia de ser adotado no Império Romano, a gente vai compreender o que o texto quer dizer. A adoção romana se fazia mais séria e muito mais difícil do que a gente pode imaginar. Por causa do pátrio poder romano. Por causa do pátrio poder romano. Por causa de quê? Você está dormindo, vigia. Por causa do pátrio poder romano. Por causa de quê? O pátrio poder romano era o poder do pai. Um poder absoluto sobre os filhos e toda a família. Dentro do contexto romano, literalmente o pátrio poder romano, ele dava direito ao pai, literalmente de vida e morte de toda a família. O pai tinha o domínio. Bom, pega isso daqui, tá? Porque aqui eu já vou caminhando para o final. O pátrio poder romano dava o poder total ao pai de fazer o que ele queria com o filho. O que o pai podia fazer? O que ele queria. Vida, morte, vender, trocar, fazer o que queria. Aos olhos de um pai romano, você nunca seria de maior. Porque a lei dava ao pai o direito e o poder de decidir pelo filho, mesmo ele tendo 30, 40 ou 20 anos, que é o meu caso, de casado. Calma. De casado. O pai tinha absoluto controle. Absoluto controle. Qual o poder que o pai tinha? Era absoluto. Então o pai decidia o que o filho iria, com quem iria casar, o que iria fazer, o que iria ser, o que ele iria entregar. É o pai que decidia. Ouviu, Vitória? É o pai que decidia. Eu acho que eu tenho raiz romana, enfim, deixe quieto. Obviamente isso fazia da adoção de outra família algo muito difícil de acontecer. Algo extremamente difícil de acontecer. Porque várias coisas, estava entrelaçada, um monte de coisas. E Paulo está usando essa metáfora para que os romanos, entendessem o que Paulo estava querendo dizer. Porque a carta era aos romanos. Então Paulo tinha que usar uma metáfora que se enquadrasse naquilo que o povo, na linguagem que o povo iria entender. Então, a família que desejasse adotar passava por vários critérios. Na adoção, uma pessoa passava pelo pátrio poder, passava o pátrio poder a outra pessoa. Só que não era assim, o pai acordava e falava, não quero mais. Não era assim, era extremamente difícil. Havia pelo menos 2 passos. Quantos passos? 2. O primeiro era conhecido como mancípio e se concretizava com a venda simbólica, na qual simbolicamente eram usadas moedas de cobre e também balanças. O pai ensaiava e vendia o filho por 2 vezes. Por quantas vezes? Por 2 vezes. Só que ele vendia uma, comprava o filho de novo. Vendia e comprava. Na terceira ele vendia e estava vendido. Estava completamente vendido. Então, o que fazia isso era o pátrio poder que o pai tinha. Então, o pátrio poder passava agora para outra pessoa. Era outro pai que ia exercer poder e autoridade sobre o filho. A partir de então, depois da venda, seguia a cerimônia de vindicação. O pai que adotava, ele ia até o pretor, que era o STF aí da vida do Império Romano antigamente, é o que exercia poder e no Império decidia as coisas, e ele apresentava uma demanda legal de transferência e apresentava a todas as pessoas. Depois que isso era realizado, aí dava-se início a esse processo de passar. O Vitor, que era o meu filho, passava a ser filho do pastor Heber. Então o direito que era meu eu perdia, porque tinha que ser comprado. Tinha que ser o quê? Tinha que ser o quê? Comprado. Mas quem queria vender era o pai. Mas melhor que o pai queria vender, era o pai que queria comprar. Porque se alguém queria exercer o pátrio poder, é porque ele amava muito aquela pessoa e via naquela pessoa uma capacidade que o antigo pai nunca tinha visto. Alguém está pegando já. Mas as consequências da adoção eram muito mais significativas no contexto romano, que isso implicava em outras coisas. A primeira delas é que a pessoa adotava perdia
todos os direitos. A pessoa adotada perdia todos os direitos. Imagina que o pastor Web é milionário. Diga amém, pastor. Diga amém. É milionário. Só que o pastor Web decidia vender o Kennedy. Tadinho do Kennedy. Franzino desse jeito não valia nada, né? Aí eu dava uns 2 euros aí, olha, me pedia troco. Pegava e vendia. Então o Kennedy perdia todo o direito de herança que o pastor Weber poderia passar para o Kennedy. Quem está entendendo até aqui, diga amém. Amém. Porém, se o filho perdia por um lado da família que o vendeu, o filho adquiria todo o direito da família que o adotou. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Os adotados se tornavam herdeiros de todos os bens do novo pai. Herdeiros de o quê? De todos os bens. De quantos? De quantos mesmo? Eu não me ouvi. De quantos mesmo? Pastor, mas está bem, ele foi adotado. Aí nasce um filho de sangue, não tem problema, porque ele já foi adotado e agora ele passou a ter direitos. Olhe para alguém e diga: você tem muito mais direito do que você imagina. Não, você tem muito mais direito. Você tem acesso a coisas que você nem imagina. Você tem acesso a coisas que você nunca imaginou na sua vida. Você só está se tornando um filho adotivo porque quer. Porque agora que eu sou filho dele, eu também sou herdeiro das coisas que ele também pode me dar. A antiga vida do adotado ficava completamente limpa. Se eu tinha e outra, se o meu pai tinha dívida, porque naquele contexto do contexto da vida era, se o pai morria, a dívida passava para o filho tinha que pagar. Agora que eu fui vendido, eu não tenho direito à herança do antigo pai, mas eu tenho direito a toda a herança do novo pai. E outra coisa, se eu tinha dívida, a dívida era cancelada. Se eu tinha culpa, a culpa era cancelada. Se eu tinha alguém apontando, ninguém me apontava mais. Se tinha alguém me condenando, ninguém me condenaria mais. Porque agora eu faço parte de uma outra família. Eu faço parte de outra família. Então a pessoa adotada era considerada uma nova pessoa e entrava nessa nova vida com a vida zerada, porém sendo filha de um pai que poderia proporcionar qualquer coisa que o filho precisasse. Aos olhos da lei, a pessoa adotada era literalmente, absolutamente filha do novo pai. Era nisso que Paulo estava pensando. Ele utiliza essa figura romana para fazer os romanos entenderem o que é ser filho de Deus, o que é ter direito. Então a cerimônia de adoção, ela se efetuava na presença de 7 testemunhas. Quantas testemunhas? 7 é o número de perfeição. Caso amanhã o Renan viesse para mim e falava assim: Kennedy não tem direito. Aí Fabiane foi a testemunha que viu a adoção do Kennedy. Fala: não, eu estava no dia que ele passou a ter direito. Diga para mim: eu tenho uma testemunha. O Espírito de Deus testifica ao meu espírito que eu sou filho de... O Espírito, não, você quase pegou. O Espírito de Deus testifica ao meu espírito que eu sou filho de Deus. Então quando o diabo vem com acusações, o Espírito fala: epa, eu estava lá. Você não pegou. Quando o Espírito Santo, o diabo vem te apontar, ele fala: epa, eu estava lá. Mas e a dívida dele? Foi paga. Mas ele pegou? Foi pago. Mas ele errou? Foi pago. Mas tem um monte de gente apontando, mas não, a mão de ninguém consegue. A tua dívida foi paga. A tua dívida foi paga. Jovem, a tua dívida foi paga. Irmão, a tua dívida foi paga. A tua dívida foi paga. Por mais que o diabo queira te acusar, a sua dívida foi paga. E a real testemunha disso é o Espírito Santo de Deus. O próprio Espírito é a testemunha de adoção, que Deus me adotou. Irmão, nós não tínhamos direito a absolutamente nada.
O que a gente tinha direito? Lucas 23, 44, a Bíblia diz: já era cerca de meio-dia, e a escuridão cobriu toda a terra até as 3 horas da tarde. A luz do sol desapareceu, e a cortina do santuário do templo rasgou-se ao meio. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, em tuas mãos entrego meu espírito. E com essas palavras deu o seu último suspiro. Nesse momento, a dívida que era impagável, pastor Davi, foi paga. Foi paga. Foi paga. Não é que a gente tenha dívida com Deus, nós temos que ter gratidão por aquilo que Ele fez através da pessoa de Jesus. Nós vemos que cada passo da adoção romana tem muito sentido na mente de Paulo, e a forma com que ele encontrou para apresentar isso aos romanos foi completamente eficaz. E o que a gente tem que entender, irmão, a nossa geração precisa voltar a não ter apenas intensidade, mas relacionamento constante com o Espírito Santo, como já foi falado aqui. Todos nós temos acesso a um Pai ilimitado, com poder ilimitado. Nós temos acesso a todas as coisas. Então eu não sei qual é o nível do teu sonho. O que eu posso afirmar é que o teu sonho é pequeno se comparado à grandeza do Deus que você diz servir. Porque se você sonha aqui, Deus tem o poder de realizar aqui. E se você sonha aqui, Deus tem o poder de realizar muito mais alto. Porque os sonhos dele é maior do que os nossos sonhos. Os planos dele é maior do que os nossos sonhos. Aleluia, aleluia. Talvez seja por isso que a gente está vivendo, pastor Web, uma geração de pedintes. Uma geração de pedintes. A gente está se acostumando com as migalhas que caem da mesa, sendo que para cada um de nós tem uma cadeira para sentar na mesa com Jesus Cristo. Tem um lugar para você, tem um lugar que ninguém vai lhe tomar, é seu. E você tem muito mais direito, claro. Você tem deveres, tem responsabilidade, tem. Mas você não tem que viver como pedinte, porque você é filho. A conta foi paga, foi zerada. O cartão de crédito foi pago, filho de Deus. Ah, mas e o juro também foi pago. E a culpa também foi paga. Tudo foi pago. Está zerado e para... aleluia, aleluia. Então pare de mendigar aquilo que você tem direito. Pare de ficar mendigando aquilo que já é direito seu. Senhor, eu estou aqui em Portugal, me abençoa. Você já é abençoado. Você já é abençoado. Ah, Senhor, abra uma porta. Hoje eu disse na igreja: Deus abre uma porta, te dá um trabalho. Aí você diz: eu ganho pouco. Não ganha pouco. Você não está sabendo administrar o pouco que você ganha. E se Deus te der muito, você vai ser ainda pior do que você já está sendo. Então aprenda a agradecer a Deus por aquilo que de pequeno você está chamando. Porque nada que nasce grande é gente doente. E você nasceu pequeno, está sendo construído, reconstruído. Como eu disse pela manhã, às vezes foi quebrado, mas descartado você não vai ser. Então você tem que se posicionar para alcançar tudo aquilo que como filho você tem direito. O diabo luta todos os dias. Quantos dias o diabo luta? Para tirar de nós o direito de paternidade, o sentimento de paternidade, para tirar de nós o direito que nós já temos em Cristo Jesus, para arrancar de nós a alegria, o gozo de servir a Ele, de fazer a gente estar na igreja, mas não fazer parte da igreja, de estar aqui porque é algo casual. Não, é impossível alguém fazer coisas grandes sozinho, é impossível. É por isso que o pastor precisa de você, é por isso que os obreiros precisam de você, é porque junto, irmão, a gente é como uma bomba nuclear. Se coloque sobre os seus pés, se coloque sobre os seus pés. Imagina se você compreender quem, aleluia, aleluia. Tá em dó?
tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua majestade leva onde eu te encontro. Eu me rendo, pois a tua glória quero ver. Pastor, eu tô tão fraco, pastor, por mais que eu tente, é uma luta diária e vai continuar sendo. Por mais que eu tente, é uma guerra todo dia, todas as vezes. Irmão, você quer deixar o diabo endemoniado, é você falar que quer se posicionar em Deus. Eu sei que durante o congresso, os pastores chamou você aqui à frente para orar, e eu não vou fazer isso. Mas eu quero que no seu lugar você compreenda algo. Você precisa entender que oração a Deus verdadeira nunca é rejeitada. A gente está escolhendo palavras para falar com Deus, palavras polidas. E o que Deus quer é apenas a verdade do seu coração. O que Deus quer é a verdade de você. Existe um caminho em meio ao deserto que Deus vai fazer você romper. Aleluia, 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 aleluia. Nada e ninguém vai deter o que Deus tem na sua vida. Mas quando você pensar que Deus não está escutando você, lembre-se dessa música. Dá um mal para mim, chefe. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta.